porque na verdade não existe escrita, só existe reescrita. Para que a gente entenda exatamente como escrever bem, a gente tem que pensar sobre o que é escrever. Em outras palavras, qual é o método pelo qual a gente usa e quais são as limitações do veículo. Porque há muita coisa que é dita sobre escrita que eu acho completamente contraproducente. A escola fala, por exemplo, da expressão de sentimentos, às vezes, eu me lembro. Falavam sobre subjetividade da escrita. Falavam sobre como a escrita era grandiosa e que fomentava a imaginação. Não é bem assim, não. Vamos ter um olhar bem duro a respeito da escrita, um olhar bem crítico a respeito dela. Porque a gente vai ver no final desse tape, Platão, o grande Platão, o filósofo grego Platão, no diálogo Fedro, ele chega a criticar a escrita violentamente. Mas aí vamos chegar lá. Por que eu acho que devemos responder a seguinte pergunta? O que é a escrita? Porque há duas maneiras de aprender alguma coisa. Ou você aprende fazendo. Então, por exemplo, o carpinteiro não entende exatamente da biologia das árvores, mas ele sabe como cortar, como fazer uma cadeira, etc. e tal. Esse é o tipo de modelo de ensinamento do tipo prática, né? Da prática. A prática, o jeito que pratica um ofício. Isso foi criado por um grego chamado Isócrates, que é um dos grandes educadores do mundo grego. A segunda maneira é dada por Aristóteles, que também é um grande filósofo e também é um grande educador, que a gente tem hoje nas notas de aula de Aristóteles. Em todas as notas de aula de Aristóteles, você vê que ele sempre se preocupa em responder o que é. Não como se faz, mas o que é. Porque a suposição dele é que você sabendo o que é, você saberá fazer bem. Então, tudo bem. Vamos lá, a primeira pergunta. O que é escrita? A escrita é, na sua superfície, o registro. É um registro gráfico. Registro gráfico de quê? Para nós aqui, que usamos a linguagem alfabética, quer dizer, a escrita alfabética, a gente tende a achar que é uma espécie de registro do pensamento humano. Mas não foi assim que as coisas se desenvolveram, não. Primeiro, existe só um tipo de escrita, que é a escrita alfabética? Não. Os asiáticos, japonês, chinês, coreano, eles têm um sistema de representação ideográfico, que vai pela imagem da coisa e não pelo som, pela palavra. Porque se você prestar bem atenção, o que é uma representação? Representação, em termos lógicos, é o seguinte: se alguma coisa X está no lugar de Y, X representa Y. Por exemplo, os deputados representam os constituintes, porque foram eleitos para representar. Se eles fazem isso ou não, é outro problema. O problema que eu estou falando agora é o problema lógico, né? Uma palavra representa uma coisa, um nome representa uma pessoa, um nome próprio. E os nomes de coisas também são representações. Uma fotografia é uma representação. Então você tem representação de tudo que faz. X está no lugar de Y. Pode ser por semelhança, pode ser por não semelhança, que são as linguagens alfabéticas. O nosso alfabeto não tem nenhuma semelhança com o objeto representado. Ele tem uma relação de imotivação e não é motivado por ele. Então, vamos chegar à seguinte conclusão. Sobre que escrita a gente vai falar? A gente vai falar sobre a escrita alfabética, onde se representa um som, que já traz um problema, porque todo mundo pensa que não, cada letrinha daquela é um som que a gente faz. Não, não é exatamente assim, não. Quando você lê um texto de linguística, ou você lê um dicionário, entre colchetes sempre se põe uma série de variações da letra A, da letra E, da letra I, etc. e tal, porque isso daí são as várias maneiras de pronunciar. Como, por exemplo, nós pronunciamos no português da área dita carioca, noite. Acredito que em Portugal seja noite. Agora você vê que o e o I, na verdade é a mesma coisa, é mesmo som. Então representa esse som dessa maneira. Então você tem letras, essas letras fazem sentenças e as sentenças descrevem coisas, estados mentais, coisas desse tipo. Então tudo bem. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Segunda coisa que a gente tem que ter em mente é que a escrita é muito pobre. Ela é paupérrima. Por que ela é paupérrima? Porque ela pega um objeto vivo, como por exemplo uma árvore. Por exemplo, eu estou aqui olhando no meu escritório, eu estou olhando a janela da minha casa. E na janela da minha casa eu tenho várias árvores à minha frente. E posso dizer o seguinte: as árvores nessa época do ano estão florescendo. Elas têm a cor verde. Isso é simplificação, isso é um empobrecimento. Porque na verdade são vários tons de verde. Se eu ponho só a palavra verde, eu empobreci demais. Mas é muito eficaz, porque a gente entende exatamente o que a pessoa quer dizer. Mas veja bem, isso é uma característica da escrita alfabética. A escrita alfabética é empobrecedora porque ela reduz tudo a uma palavra. E essa palavra não tem nada a ver com as coisas do mundo. As coisas do mundo são vivas. As palavras são relativamente mortas.
Tanto é que Carlos Drummond de Andrade diz no poema dele, Em Busca da Poesia, que ele diz assim: eilas sós e mudas, sobre as palavras, eilas sós e mudas, em estado de dicionário. Então, por exemplo, o dicionário não resolve, porque o que resolve mesmo é a expressão. Se você não faz esse tipo de matizamento, você não escreve bem, não. Por exemplo, a escrita é também chata, é tediosa, é trabalhosa. Eu, por exemplo, acho ótimo que eu veja, por exemplo, eu leio jornais americano, porque eu moro fora, né, no Brasil. Então eu estava lendo o jornal americano, eles agora têm uma feature, uma característica, que você aperta um botão e ele lê a notícia toda para você. É rápido, é inteligência artificial, eu sei, que é coisa contra a qual eu não sou contra isso de jeito nenhum. Acho que há muita confusão armada em torno disso, mas eu não acredito que seja ruim, não. A escrita alfabética tem um conjunto de características. Uma delas, ela não é analógica, é por semelhança. Ela é digital, quer dizer, ela opera com letras que se organizam no sistema de oposições. Mas isso é uma coisa talvez um pouco mais complicada, que as pessoas não queiram nem muito saber a respeito disso, não. Mas a verdade é o seguinte: quando você escreve, você está usando uma representação gráfica que é infinitamente empobrecida em relação à coisa que ela representa. Por exemplo, você pode ter uma carta muito sedutora, como Cyrano de Bergerac, aquela peça. Tem a cara que escreve a carta amorosa, etc. e tal, porque ele é um grande escritor, mas ele é feio. Aí é outra história, é a excelência da escrita. A escrita normal, ela é muito pobre. Ela diz coisas assim diretas, preferências diretas, mas registradas mais ou menos como você pensaria. A questão é a seguinte: de onde veio a escrita alfabética? Ela não veio do alfabeto, o alfabeto não caiu dos céus. Ainda que haja mitos a respeito disso, inclusive o mito egípcio, que Platão cita no Fedro, que um deus egípcio, ele inventou aí o alfabeto. E o deus dos deuses, né, disse para ele a seguinte coisa: isso é uma péssima invenção. Ele falou: por quê? Porque ela vai trazer o seguinte problema: você vai criar um homem sem memória. Então, você pode ver a escrita criticamente, por exemplo, através desses efeitos. O primeiro efeito é a criação de pessoas sem memória. Isso é verdade. Outro dia eu mesmo estava tentando me lembrar do meu telefone. Eu não sabia o meu telefone, gente. Sabia, mas qual é exatamente o número? O de minha mulher, então, não sabia menos ainda, porque o meu, às vezes, eu dei o telefone e chegava até pertinho do número certo. Mas no dela, eu olhava assim e dizia: qual é o telefone dela? Porque eu, na verdade, não... Como é que eu vou dizer? Eu não registro o nome dela. Tem uma espécie de ícone que eu aperto com a fotografia dela que aparece tudo, ligação, nome, endereço, etc. e tal. Então eu não sei realmente lembrar, porque eu não exercitei a memória. Por que eu não exercitei a memória? Porque eu tinha o aide-mémoire, que ajuda a memória, que é a escrita. A escrita provavelmente foi feita com esse propósito. Mas o propósito que também ela deve ter sido feita paralelamente é sinais de propriedade. Quero dizer o seguinte: da mesma maneira que você pega uma vaca, um bezerro, e é dono de uma fazenda, e você marca o bezerro com ferro quente tua letra, né, a letra da tua fazenda, e o bezerro ou o boi, conforme for o caso, aí você tem o seguinte problema: você tem ali uma série de letras que, na verdade, tendem a ser muito mais consoantes. Quando as marcas de propriedade viraram letras do alfabeto, uma coisa estava faltando nelas, que em algumas escritas antigas você vê a falta de vogal. Com a falta de vogal, você introduz uma ambiguidade que é desnecessária, que é uma discussão, entra em uma discussão incrível. Por exemplo, pega uma coisa muito simples, a frase "a casa de Antônio". A casa de Antônio é uma coisa, o caso de Antônio é outra. Quer dizer, você tendo uma vogal, você altera profundamente o sentido da palavra. Então, essa vogal era necessária. Inventou-se a vogal. E aí foi possível fazer a seguinte coisa: fazer o fluxo do pensamento. O pensamento podia fluir, escrever como a gente pensa. Isso é verdade, que a gente pode fazer isso. Mas as escritas são pobres em relação ao pensamento. E não seguem o pensamento exatamente. Por exemplo, se você pega um pensamento, um autor que está preocupado em mostrar a corrente de consciência, como é o James Joyce, o irlandês James Joyce, as palavras elas vão representando coisas que as pessoas veem, mas acontece que, na verdade, nem isso está sendo preciso. Por quê? Porque as palavras, na verdade, não representam diretamente as coisas. E você, às vezes, pensa de maneira não verbal, às vezes você pensa com imagens, às vezes você pensa com formas. Então, quer dizer, achar que a coisa toda se restringe a isso, a representação direta do fluxo do pensamento, não é verdade. Outra coisa, a escrita. A escrita também, ela tem uma... Você se perguntar, mas por que a escrita alfabética triunfou? Triunfou, né? Ela é praticamente a dominante no mundo inteiro pelo poder do Ocidente, é verdade, é política, é geopolítica, mas não só. Bom, a escrita alfabética tem várias vantagens em relação à ideogramática. A ideogramática você tem que decorar e aprender um número muito grande de símbolos. Na
Escrita alfabética, não. Na escrita alfabética, você faz a seguinte coisa, você representa um determinado número de sons fechados e é só isso. Claro que tem os sinais diacríticos, aquelas coisas todas, pontuação. Mas veja só, se você começar a bater uma carta para alguém, vai chegar um ponto na sua carta, que a sua carta vai ficar repetindo as letras. Por quê? Porque você não precisa saber todos os ideogramas. Você basta saber aquele número de letras que representam os sons. Isso é a primeira coisa, isso foi bom. Outra coisa, pelo fato de ser escrita, ele tem permanência, né? Quer dizer, a escrita, ela na verdade, ela tem uma permanência muito maior do que o verbo. Tem uma frase em latim que é verbo volant. O vento leva as palavras. Isso daí realmente é verdade. Por exemplo, imagine se nós não tivéssemos câmeras de fotografia e não tivéssemos gravado o discurso de Martin Luther King, pedindo a emancipação e direitos civis dos Estados Unidos. Você não ouviria a voz de barítono dele, que era um traço característico do carisma dele, a personalidade dele. Por quê? Porque a letra não tem como representar o som diretamente. Analogicamente, não tem. Ela vai assim, ele diz assim, I had a dream, eu tive um sonho. Isso aí você tem, mas o tom dele, o modo como ele fala, você não pesca simplesmente com as letras. Pois bem, outra coisa, se tem permanência, você pode, por exemplo, acumular saberes durante um longo período de tempo. Por exemplo, se eu olhar minha biblioteca aqui, que não é uma biblioteca, é mais um escritório meu, você vai encontrar autores, por exemplo, lá atrás tem um autor que é um autor do século de 1930, um livro de 1930, um livro de Nabokov chamado The Gift, ótimo. Tem um livro de 1960, 50, Eugenio Montale, que é Ossi di Sépia. Você veja só, eu tenho na minha casa um receituário, uma espécie de repositório de saber que é absolutamente extraordinário. E tem até um livro do século 8 ou 9 a.C. Tem aqui em casa, tudo aqui certinho. Imagina a biblioteca mesmo, o quanto que ela economiza do tempo, quanto ela guarda do tempo. E outra coisa, a escrita permite que a gente se lembre daquilo que a gente escreveu. Porque certamente uma das coisas que uma vez escrevi num livro meu, que dizia assim, sem um esquecimento, o inferno é certo. Imagina a situação sua se você não conseguir esquecer algo. Aquela coisa fica batendo na tua cabeça, você fica maníaco, louco, você vai acabar enlouquecendo, né? Essas coisas não são... A escrita também tem isso. Isso serve como documento, contrato, uma série, ela passou a ser usada em várias atividades humanas. E também, o seguinte, para ensinar. Claro, instruções. Você vai fazer um livro de instruções sobre como fazer um discurso, que era o que os sofistas gregos faziam, eles escreviam. A gente não conhece todos os discursos do Gorgias, mas a gente conhece muito bem o discurso de Gorgias sobre Helena de Troia. E, na verdade, ela era Helena de Esparta, né? Mas era Helena do caso Troia. Ele justifica ela, assim, porque a gente não deve condená-la, baseado nesse discurso a gente sabe, a gente conhece, está bem ali, todo mundo conhece. Agora, veja bem, por que a gente conhece? Porque existe a escrita. A escrita, então, tem uma série de vantagens. E essas vantagens, os benefícios ficaram muito mais evidentes do que os custos. Pois bem, no mundo antigo, a invenção da escrita foi uma coisa extraordinária. Contratos, registros. Por exemplo, certos personagens a gente não conhece da história antiga, da história muito antiga, porque simplesmente não há nada a não ser o que eles escreveram. Por exemplo, Homero. Homero a gente conhece a Ilíada e a Odisseia, mas quem é Homero? Há alguma carta de Homero? Alguma carta dele para uma pessoa? Não, nada disso sobreviveu. Se é que havia alguma. Por exemplo, Flaubert não. Gustave Flaubert, o francês, o grande francês, fez a maior joia do século XIX, que é um livro chamado Madame Bovary. Você sabe exatamente quando ele está fazendo o livro, ele está comentando o livro nas cartas que ele deixou para a amante dele, chamada Louise Colette. Aí ele diz, eu fiz isso, por isso. É muito interessante você ver o pensamento do cara sobre aquilo que ele faz. Mas se isso não existisse escrito, não havia como registrar. Então a escrita é útil, mas ela não deve ser santificada. Se ela tem essas características, a escrita tem que ser mais simples, tem que ser mais autoevidente do que a fala. Achar que a escrita é a reprodução da fala é bobagem. Você veja algumas pessoas que são bons conferencistas, eles sabem fazer isso. Eles sabem fazer muito bem dirigir um discurso. Mas o discurso é às vezes reelaborado. A pessoa reelabora. O Borges, que era um escritor bom, um ótimo falante, ele reescreveu várias das conferências dele. Porque nas conferências que ele dava com outro propósito. Não era com o propósito de registrar. Era o propósito de ter ele sob a forma impressa. O primeiro grande crítico da escrita é o filósofo chamado Platão. Platão tem duas referências que eu gostaria que vocês lembrassem, que eu vou voltar adiante, que é uma referência que é o diálogo Fedro e outra a obra chamada As Leis. E aí, vamos lá.
Fedro de Platão. Esse é um dos grandes diálogos de Platão. Platão tem uma obra muito grande, uma obra difícil de entender. Difícil de entender não só pelas teses, mas pelo contexto no qual ele está se dirigindo, está tentando enfrentar os problemas de Atenas após a guerra do Peloponeso com Esparta, onde Atenas foi derrotada. Quem não conhece isso perde muitas das discussões dele sobre a crítica dele à democracia. Porque a democracia foi derrotada, Atenas foi derrotada e foi derrotada num regime democrático. Então tem contextos que escapam a gente. Por exemplo, eu quando eu estudei Platão, eu estudava um Platão abstrato. Platão histórico, ninguém parecia muito interessado. Podia ser moda da época, eu não sei. Tive muito bons professores de filosofia, muito bons. Um chamado Guido de Almeida e outro Roberto Machado. Nunca mais os vi, nem sei se estão vivos, se tiverem, saudações e agradecimentos. Pois bem, eu sei o seguinte, que Platão no Fedro. O que é o Fedro? O Fedro é um diálogo que muita gente acha que é sobre o amor, porque tem uma parte onde eles discutem a definição de amor. Mas isso não é, o livro não é sobre isso. O livro é a seguinte cena, ele tem um pano de fundo ficcional, que isso é surpreendente, é até contraditório e paradoxal, porque o Platão é um autor que é absolutamente hábil na escrita, com uma prosa lindíssima, metáforas audaciosas, e também um ficcionista de primeira categoria, um filósofo também de primeira categoria. Na verdade, a fundação da filosofia passa por Platão, a tal ponto que o Alfred North Whitehead, que é um filósofo inglês recente, do século passado, ele dizia a seguinte coisa do século XX, que toda a filosofia não passa de um conjunto de notas ao pé de página de Platão. Eu acho um pouco exagerado, mas ele tem razão. Você não pode entender filosofia se não entender Platão. Agora, aí você vai entender o paradoxo desse diálogo. É um paradoxo onde a escrita vai ser atacada por um escritor de primeiro nível. Não é por um rancoroso, um ressentido, não. É por um escritor de mão cheia. Então, como é que é? A história é a seguinte. Primeiro tem uma cena ficcional que Sócrates encontra um cacete chamado Fedro. Sócrates é mais velho do que Fedro. Sócrates sente-se atraído por Fedro. E vê que o Fedro tem uma coisa com ele. Parece um papel, não é exatamente papel, porque não existia papel naquela época. O que existia era o seguinte, ele tinha na mão uma coisa num lugar, uma coisa na qual alguma coisa estava ali. Ele perguntou, o que é isso aí? Ele falou, isso é o registro, a escrita do discurso de Lísias. E, na verdade, isso é exatamente o que é escrito. O que é escrito é o registro gráfico sobre uma superfície em geral plana, como, por exemplo, uma tela de computador, um pedaço de papel, papiro, uma pedra gravada, né? E assim sucessivamente extraída, né? Da pedra. Você tem certos documentos que foram escritos em pedra. Então, é o seguinte, você tem essas coisas. Tinha uma coisa, você estava segurando uma coisa, que era um discurso de Lísias. Aí eles começam a discutir como Lísias procede. O interessante aí é que ninguém sabe se esse Lísias é o Lísias, o qual é referido à época de Platão, ou a invenção de Platão, uma espécie de paródia que ele faz. Se ele faz uma paródia de Lísias, ele é absolutamente competente. Ele é capaz de dominar a escrita de uma maneira inacreditável, Platão. Aí o que acontece? Eles começam a discutir isso, então Sócrates argumenta, não adianta, a gente não precisa conhecer a persuasão. Basta a gente saber o que é uma coisa. Se eu sei o que é o amor, e se isso é verdade, isso vai ser persuasivo por esse atributo. É a primeira vez que se coloca a persuasão sendo dominada pela lógica. A verdade é mais importante do que a aparência de verdade, que é a persuasão. Pois bem, então eles estão discutindo isso, aí Sócrates faz um discurso sobre o amor, onde ele, sobre a instigação de Fedro, né? Ele faz um discurso sobre o amor. Tem uma coisa curiosíssima, é que ele se arrepende, porque ele está notando que ele está tentando seduzir o jovem, e não investigar sobre o que é o amor. E daí eles vão discutir duas coisas, né? A escrita e a retórica, o ensino da retórica. Tem muita fonte nesse diálogo sobre as primeiras pessoas que usaram as palavras para persuadir. Isso tem. E é muito interessante também sobre esse aspecto. Mas tem também uma coisa muito curiosa, que eu achei bastante curiosa, que era o seguinte, é que eles estão discutindo, aí eles começam a discutir a escrita. Por quê? Os retóricos, o ensino de retórica na Idade Clássica era muito dependente da escrita. Tanto é que o Aristóteles, quando se refere na arte retórica à escrita, ele se refere em relação ao ensino
de falar. Então, eles dizem, as pessoas que falam, ensinam vocês a falar, são os autores de livros-texto. Eles eram autores de livros-texto, que não eram livros no sentido industrial de hoje, mas eram. Aí o que acontece? Eles começam a discutir escritura. E lá pela página 276, veja bem, todo livro clássico ele tem duas coisas. Ele tem uma página, que é a página desse livro, e tem do lado uma numeração, essa numeração clássica. Então, se você for no lado esquerdo ou direito, na margem, vai estar, quando tiver o número 276, esse parágrafo ou página é a página pela qual, de A a E, 276, A até a letra E. Você vai lá e ele vai ter uma discussão interessantíssima sobre o discurso e a escrita. Ele diz assim, a escrita é morta. O discurso verdadeiro é aquele vivo, onde as pessoas discutem, têm um pensamento, investigam. E outra coisa, eles não estão interessados em persuadir, eles estão interessados na aventura de conhecer. Olha aqui, veja que coisa interessante, ele está dizendo que a escrita é uma coisa morta. E é. Não quer dizer que não seja útil, claro, mas isso depende, nem toda escrita é boa. A escrita, muitas formas de escrita são ruins. E vou te dizer quando você tem verborragia. Quando você escreve demais, isso é ruim. Se você escreve da maneira obscura e ou clara, em geral a obscura é pior do que a clara. Eu sempre uso esse critério na minha escrita. Por exemplo, veja só, outro dia eu estava me imaginando se o Euclides da Cunha fosse reproduzido hoje na mídia brasileira. Porque a mídia brasileira deixou de existir a palavra forte, resistente e inventaram resiliente. Eu conheço a palavra resiliente em inglês apenas num diálogo do Edward Albee, chamado Quem Tem Medo de Virginia Woolf, um romance de Nabokov chamado O Olho, um conto de Nabokov chamado La Veneziana. Eu conheço só 4, assim de cabeça, né? 4 obras literárias americanas que usam isso. E usam em circunstâncias muito justificadas. Se no Brasil fosse um jornalista reescrever ou contar sobre Euclides da Cunha, autor dos Sertões, o grande autor dos Sertões, que ele realmente é um grande autor, que tem uma discussão sobre o sertanejo que diz assim, o sertanejo é, antes de tudo, um resiliente. Ou o sertanejo, antes de tudo, um forte. Eu vou pelo forte 10.000 vezes. Por quê? Porque você não tem que parar, não tem que abrir dicionário. A escrita fica límpida. Ou seja, regra para escrever para escrita é, primeiro, simplicidade. Segundo, clareza. Terceiro, não uso de palavras obscuras, sejam elas de ciência ou não. Você pode usar a palavra do jeito que você quiser na fala, porque na fala você interage. Existe uma vivacidade, mas não na escrita. A escrita requer a capacidade de escrever com clareza, da maneira direta, preferencialmente curta. Em outras palavras, se você pegar um texto seu, começar a notar que tem palavras demais, corte. Porque, na verdade, não existe escrita, só existe reescrita.